Shalom, Nise, bom dia, minha irmã. Shalom, Maíra, bom dia. Bom dia. Bom dia, minhas moças. Minhas meninas estão aí comigo já. Amém? Vamos vamos orar para a gente começar? Em nome de Jesus. Glória a Deus, nós levantamos, gente, mais um dia. Acordamos, estamos aqui. Às vezes com o corpo já descansado, às vezes não. Às vezes com o corpo pedindo ainda para ficar na cama. Há dias e dias, né? Mas em todos eles o Senhor nos guarda, em todos eles o Senhor nos sustenta, e em todos eles nós escolhemos estar aqui, seja como for, né? Bom dia, Tamara, Deus te abençoe, minha linda. Em todos eles nós escolhemos estar aqui. Ontem, novamente, né, gente? Agora, hoje de manhã, a internet tá oscilando. Entrei em contato com a empresa. Foi um poste aqui próximo que pegou fogo. E aí tá prejudicando o sinal. De novo, hoje eu não vou conseguir transmitir ao vivo pelo YouTube, mas depois eu salvo a transmissão aqui do Instagram lá no YouTube, né? O pessoal não vai ficar assim, não. Só não estou conseguindo fazer ao mesmo tempo. Amanhã, em nome de Jesus, que regularize. Então, vamos orar? Achei que tivesse alguém me ligando. Vamos orar, então, para a gente poder iniciar, agradecendo ao Pai pelo dia que começa na presença dEle. Glória a Deus por isso, né? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que começamos na Tua presença, Pai. Como conversamos aqui, seja com o corpo descansado, seja com o corpo pedindo para ficar mais um pouco na cama, em todos os dias, seja ele como for, nós estaremos nos Teus pés, nos Teus braços, buscando a Tua presença. Nós desejamos mais de Ti. Eu peço que as nossas noites de sono sejam noites restauradoras, Pai, para que ao abrirmos os nossos olhos no horário marcado para estarmos aqui juntos, lendo da Tua palavra, buscando a Tua face, nós possamos estar com o corpo restaurado, com o corpo renovado, com as forças restauradas para um dia de vitória, para um dia abençoado, em nome de Jesus. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, é tão bom ter essa segurança
de que o Senhor está conosco em todos os dias, em todo o tempo, todos os dias. Nós te amamos, Pai, te amamos pelo que o Senhor é, pelo o que o Senhor já fez. Nós te amamos porque o Senhor pensou em nós, nos amou primeiro. Obrigada, Pai, por este amor. Obrigada, Pai, por esse cuidado. Obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada pela nova chance. Obrigada pelo ar que respiramos, pela saúde, Senhor. Pai, nós queremos agradar a Ti mais do que fizemos até ontem. Queremos agradar ao Senhor, cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado de forma excelente para engrandecer o Teu nome, para Te honrar, para Te exaltar em nossas palavras, em nossas atitudes. Mas, Pai, é nunca, nunca, nunca por nós, mas por Ti e para Ti. Que o Teu Espírito Santo possa inundar agora os ambientes, Pai. Cada lar, cada ambiente de trabalho, cada carro, seja o lugar que for, aonde a Tua palavra chegará agora, seja o lugar que for, aonde essa oração está sendo ouvida, que o Senhor se faça presente e tão real quanto um vento que podemos sentir, quanto o ar que respiramos, que o Senhor possa ser necessário para a sobrevivência, como o nosso fôlego, Pai. Em nome de Jesus, seja engrandecido mais uma vez. E nós desejamos tanto ouvir a Tua voz, nós desejamos tanto, Pai, saber e entender o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Desejamos tanto sair com o coração transbordando desse momento. O que o Senhor tem para falar conosco hoje, Pai? O Senhor tem liberdade. Eis-nos aqui, disponíveis para o Senhor. Enche mesmo as nossas vidas. É muito mais de Ti que queremos. Esvazia-nos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, que possam ser alinhadas aos Teus desejos, aos Teus planos, às Tuas vontades para nós. Nós Te amamos, Te amamos. Te amamos e desejamos sentir mesmo a Tua presença aqui. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Ele é o Tom, bom dia. Tom, meu amor, bom dia. Vamos lá então, gente. Atos capítulo 17 hoje. Vamos descobrir o que o Senhor tem para nós. Que mensagens são essas, gente? Bora lá. Atos capítulo 17. Gente, eu achei interessante um comentário sobre o capítulo de ontem. Quando a gente terminou a leitura do capítulo, eu e o Tom ainda conversando sobre ele, né? Sobre o capítulo. E olhando ali na Bíblia de Estudos, faz um comentário tão bonito no final. Toda aquela situação da família do carcereiro que aceitou Jesus junto com ele, ali na cadeia, com Paulo e Silas, aconteceu em Filipos. E aí o texto termina assim, ó. Estes
E vendo quando Paulo e Silas voltou para a casa de Lídia, né, viu o pessoal que estava ali, conversou, animou eles novamente, foram embora, aí entre parênteses termina assim: e esta família eram os novos convertidos da igreja filipense. Olha que legal! Nós conhecemos novos convertidos da igreja filipense, e nós já lemos, né? E agora... Hã? Isso, e a Lídia também tem um comentário aqui. Deixa eu ver onde eu acho. E Lídia aqui foi a primeira. Deixa eu achar. Primeira convertida, gente. Uma gentílica. E depois que ela foi batizada, claramente isso aconteceu uns dias depois. Ela e a sua casa, refere-se aqui a todos que estavam com ela, também aceitaram ao Senhor e foram batizados. Além disso, era provável que sua casa foi a primeira igreja em terra europeia. Igual o Tom falou aqui, ela foi a primeira europeia a se converter. A família dela foi a primeira casa, primeira família europeia. Olha que lindo, né, gente? Saber disso. Lohane, minha linda, bom dia, shalom. Vamos então. Hoje nós vamos ler agora sobre Tessalônica. Igreja em Tessalônica, Paulo e Silas indo para lá. Capítulo 17, primeiro versículo, começa assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão
como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram estas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha, gente, olha só que legal. Eles não deixavam ir por qualquer mensagem, né? Talvez pela experiência de já ter tantos outros que vinham falar heresias. Aí chegou Paulo contando a verdade, mas eles ainda assim confirmavam nas Escrituras para saber se aquilo dali era mesmo verdade. Versículo 12. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Eu acho interessante, eles comentam na palavra do Senhor aqui sobre mulheres quando elas são da alta sociedade. As humildes não são mencionadas. Aí são as mulheres da alta sociedade e os homens. Olha só. Versículo 13. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo de lá contra eles. O povo de Tessalônica, hein? Meu Deus, misericórdia. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois, voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. 16. Em Atenas. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que passavam por ali. 18. Alguns professores epicureus, depois a gente vai ver o que é isso. Epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam. São as duas principais correntes filosóficas e éticas da época. O Tom comentou já aqui para nós, na Bíblia dele já tem ali a resposta. Ó. Epicureus e estoicos são as duas linhas, Principais correntes as duas principais correntes filosóficas e éticas da época ali.
Então esses professores epicureus e estoicos discutiam com ele, com Paulo, né? E perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Olha só que audácia, gente. Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Acho que isso é sinal de fofoca, né? Gosta de contar e ficar sabendo das últimas novidades. O povo de Atenas passava o tempo assim. 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Ah, meu Deus, que lindo! Oh, Jesus! Eles já tinham um altar ali, mas não conheciam. E Paulo chegou lá para apresentá-los. Oh, aleluia! Versículo 24. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ai, gente, aleluia. Esse versículo é tão lindo, né? Atos 17, 24. É o Senhor dos céus e da terra e ele não mora em templos feitos por mãos, em templos feitos por seres humanos. Tem um comentário? Tem um comentário aqui. Ah, Maíra comentou aqui para nós. Shalom, Regina, Deus abençoe. Maíra comentou: o estoicismo é falado até hoje. No YouTube tem vários vídeos. Eles acreditam que são livres quando dominam suas vontades e paixões, que o objetivo da vida é viver de acordo com sua razão, ou de adorar com sua razão. Uau, gente! Interessante, hein, Maíra? Você já sabia então a respeito. Versículo 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ai, que lindo, Jesus. Esse é o nosso Deus, gente. Versículo 26. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra.
Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Ah, que sabedoria, gente, que lindo ouvir Paulo falar assim. Eu fico imaginando os olhinhos do povo ouvindo tudo que Paulo dizia. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, que versículo lindo, Senhor. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então, Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris, e mais outras pessoas. Olha, gente, Dâmaris, talvez desse nome que saiu Damares, né? Porque o meu tem um acento aqui. E mais outras pessoas. Glória a Deus, gente, que capítulo lindo! Pai, nós queremos agradecer pela leitura do capítulo 17 de Atos. Estamos disponíveis para continuar sendo ministrados por Ti. Obrigada, Pai, por esse momento onde lemos e absorvemos com tão facilidade o que temos aprendido e o que já aconteceu. Eu sinto que é o Teu Espírito Santo que tem mesmo nos dado uma compreensão permitida por o Senhor, tem nos dado um entendimento, os nossos olhos têm visto coisas que até então, em outros momentos, não conseguíamos. Mas hoje tem sido diferente. Obrigada por isso. Obrigada por confiar em nós e revelar coisas que até então estavam ocultas pra gente. Que Sua palavra possa enraizar, Senhor, em nossos corações e em nossa mente. Como eu já disse, Pai, eu repito, eu quero que isso fique em nós de tal forma, quando necessário, elas venham à tona novamente de forma muito clara, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos e falar quando necessário, onde necessário, e isso tudo
pelo Senhor e por ti, Pai. Obrigada por esse momento. Amém e amém. Glória a Deus. O objetivo de vida deles era viver de acordo com a sua razão. Entendi. Entendi, Maíra. E aí, gente? O que vocês acharam do capítulo 17? Na Bíblia de Estudos, vamos ver se tem mais algum comentário sobre essas duas correntes teológicas aí que nós lemos. 18, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus, aqueles que afirmam que a gratificação dos apetites e prazeres eram o fim primitivo na vida. Estoicos ensinavam que o homem não deve ser comovido nem pela alegria, nem pela tristeza. E eles estavam desafiando Paulo a respeito das declarações sobre Jesus Cristo. O que quer dizer este paroleiro? Paroleiro. Tagarela. Tagarela. Ali na Bíblia do João, tagarela, e na minha, deixa eu ver como é que eu li. Ignorante, chamou Paulo de ignorante, tagarela, paroleiro. Paroleiro aqui apresenta um insulto maior que podiam pensar. Olha só, eles queriam era insultar mesmo. O maior insulto que eles podiam dizer para Paulo, eles falavam, né? E para nós foi traduzido desse jeito. Pode ter sido palavras mais ofensivas ou feias, mas não iria estar registrado na Bíblia, né, gente? Então, para nós, está assim. Aí, parece que ele é um pregador de deuses estranhos. Em suas mentes, algo que não era da filosofia grega não tinha importância alguma. Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Eles não queriam uma ressurreição, simplesmente porque não queriam a ideia de viver esta vida de novo. Demonstra que haviam mal entendido totalmente o que Paulo havia dito. Olha, gente, eles não tinham prazer de viver, né? Por isso, tanto que uma das linhas ali filosóficas afirma e ensina que o homem não se deve ser comovido nem pela alegria e nem pela tristeza. Tomando Paulo, o levaram ao Areópago. Refere-se à colina de Marte, que dava frente à Acrópolis. Esta era a corte suprema de Atenas. Foi levado à corte suprema de Atenas. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você está falando? Apresentando aqui a Paulo, que se confronta com os juízes da corte suprema de Atenas. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. É estranho que aqueles que trouxeram Paulo a este lugar, classificaram o que ele disse como um puro falatório,
Entretanto, acreditavam que justificava levá-lo à corte mais alta de Atenas. Entendeu o que quer dizer aqui o comentário? Se eles achavam que o que Paulo falava era pura asneira, vamos dizer assim, né? Que era coisa com coisa, era só falatório. Ao mesmo tempo, por que Paulo foi levado à corte suprema de Atenas? Se era uma coisa qualquer, porque ele foi levado às autoridades maiores ali, a corte suprema de Atenas. Apresentou um pedido nobre a Paulo e uma oportunidade sem igual ao pedirem para saber o que seria isso que Paulo dizia, né? Foi uma oportunidade que o Senhor deu para Paulo dizer não apenas aos que não entendiam e estavam no meio da multidão, aos que pegaram Paulo e levaram para lá indignados porque achavam ser entendidos e chamavam Paulo de ignorante, e às autoridades de Atenas. O Senhor colocou Paulo no meio de todas as classes daquela cidade, quando Paulo estava ali agora na Corte Suprema. O Senhor colocou Paulo lá em Atenas. Você não vai falar apenas para a multidão, não. Vou colocar você num lugar aonde até os maiores daquele lugar vão saber a meu respeito. Olha, gente, o Senhor tem planos maiores do que os nossos. Até então, não entendendo, Paulo foi levado como coagido. Quem é você que chegou aqui falando um monte de coisa que a gente não conhece? Vamos lá para as autoridades para você explicar isso. E Paulo chegou, foi apresentado e não falou apenas para os menores. Falou para estes, para os outros entendidos de suas crenças e para as autoridades. E como falou bonito, né, gente? No 21, entre parênteses, está assim, ó. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes não se ocupavam em nenhuma outra coisa, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Falecidos já os grandes filósofos, Atenas tentava viver na glória, desvanecendo-se dos tempos anteriores. 22. E estando Paulo no meio deles, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Nesta só frase, ele desacredita todas as suas filosofias. Eles se guiavam pela superstição, a qual não é uma maneira correta de viver. Paulo faz referência aos objetos de adoração quando diz no 23, porque quando eu estava passando eu vi os vossos santuários, e eu achei um altar em que estava escrito ao Deus não conhecido. Entre parênteses, ao dirigir-se à situação desta maneira, ele não podia ser acusado de pregar um Deus totalmente fora da informação deles. O Senhor é muito sábio, né? É o Pai que dá essa instrução e é pelo Espírito Santo que os discípulos foram guiados, que os apóstolos foram guiados. E então, quando ele fala isso diretamente com as autoridades, com esses estudiosos, entendidos das suas doutrinas ali, Paulo já entra comentando algo que era de conhecimento deles, um altar feito por eles. E aí eles já conseguem uma liberdade para continuar defendendo o nosso Deus, falando do nosso Deus com autoridade e sendo ouvido, suas palavras sendo absorvidas, porque ele conseguiu uma abertura ali para falar.
eles estavam atentos, porque Paulo já começou em algo que eles tinham, que eles fizeram. Glória a Jesus, gente. Aí diz aqui, esse pois que vocês honram, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Entre parênteses, refere-se a eles, reconhecendo que possivelmente não tinham a última palavra a respeito de deuses. Na realidade, não tinham nenhuma só palavra absolutamente. Glória a Deus, gente. E enquanto Paulo falava de Deus, ele aproveitou para falar sobre a questão dos ídolos, né? Que está aqui no versículo 25. No 24 ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, apresentando aqui a Deus como o Criador, sendo o Senhor do céu e da terra, proclama-o não só como o Criador, mas também como administrador constante de tudo que ele criou. Não habita em templos feitos por mãos de homens, ou seja, ele é maior que tudo isso. Nem tampouco é servido por mãos de homens. O segundo mandamento proíbe fazer imagens de qualquer tipo de Deus ou de adorar qualquer tipo de estátua. Como que necessitando de alguma coisa, Deus não necessita de nada. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Apresenta aqui sua criação como necessitada de tudo o que Ele provê, que não está provido de nenhuma outra fonte. Aleluia, gente. Glória a Deus. Vamos lá ler o que vocês colocaram para nós. A Denise escreveu no versículo 16: enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, me fez pensar que ele não perdia tempo de proclamar o Evangelho, mesmo sofrendo perseguição, tendo que por vezes fugir de algumas cidades. Não perdia o foco do seu propósito de proclamar o reino. Aleluia, Nise. É verdade, né, gente? A sede de anunciar o evangelho, de cumprir o propósito, de seguir o chamado, falar mais alto do que qualquer outra coisa. E enquanto esperava, 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos e foi para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Enquanto esperava, Paulo trabalhava. Enquanto esperava, Paulo agia. Enquanto esperava, a palavra do Senhor era anunciada. Enquanto esperava, a palavra do Senhor era ativa em todo o tempo, esperando os companheiros chegar para talvez ir para uns lugares estratégicos que precisaria de mais 2. Ainda assim, Paulo aproveitava a oportunidade. É na sinagoga que eu posso ir sozinho? Na sinagoga eu vou falar. É na praça pública que eu posso ir sozinho? Eu vou falar na praça pública. É conversando, eu não posso nem me pronunciar às vezes igual a gente ouve, né? No meio da praça falando em voz alta. Mas eu posso sentar no banco e conversar com ele quietinho aqui do lado. Com esse eu converso, chega outro eu converso, formo uma rodinha e eu converso. A forma que der, eu vou falar. Enquanto esperava. Glória a Deus, Denise, obrigada por compartilhar conosco. Ele não perdia o foco do seu propósito de proclamar o reino.
nós sejamos assim, gente. Há tempo e há fora de tempo. A Tamara comentou, em Atenas, o povo o chamava de tagarela. Ele discutiu com filósofos. Foi julgado pelos religiosos que adoravam altares. Em específico, a um Deus desconhecido. Mas, mesmo assim, Paulo os indagou e firmou o que está no versículo 25. Versículo 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Glória a Deus, Tamara. Ele entrou na cidade, o povo o insultando, falando palavras para ofendê-lo, foi levado a discutir com os filósofos. Paulo tinha respostas para as perguntas que colocavam, foi julgado por aqueles que adoravam altares, adoravam ídolos. E mesmo assim, Paulo mostrou que o único Deus, que para eles até então estava desconhecido, é suficiente para a nossa existência. Um único Deus que fez tudo e tem todos os âmbitos na palma da sua mão. É o céu, é a terra, é o mar, né? Porque para eles existe um Deus específico para isso. O Deus da água, o Deus do fogo, o Deus disso. E aí vai tendo vários ali. E o Deus que eles desconheciam é suficiente, é o Todo-Poderoso, criou todas as coisas, é Senhor no céu, na terra, e Ele está acima de tudo, que Ele não necessita que façam algo por Ele, mas é Ele que faz tudo por nós, é Ele que nos dá o ar para respirar, que nos dá a vida e tudo mais o que precisarmos. Oh, aleluia, glória a Deus. A Tamara continuou, mas Paulo não desistiu e conseguiu converter alguns e que se ajuntaram a ele e creram. No nosso dia a dia, vivemos essas questões como Paulo, mas não podemos deixar de ser confrontados e sim levar a palavra para quem faz a obra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Vamos evangelizar enquanto há tempo. É o tempo do avivamento, do mover do Espírito Santo em nossas vidas. É a oportunidade de nos posicionar em Deus. Aleluia, Tamara. Glória a Deus. Regis, bom dia, Regis. Graça e paz, saúde. Obrigada, Regis. Espirrei aqui, né? Obrigada, tá? Que bom você estar com a gente. Tamara, que mensagem que o Senhor entregou através da sua vida para nós no dia de hoje. É isso que o Senhor tem falado conosco, é isso que eu tenho sentido e é isso que Ele confirma através da sua mensagem aqui. É o tempo de fazermos a obra. Não nos atemorizar, não nos amedrontar quando formos insultados, quando formos confrontados, porque eles fazem isso por ignorância, igual foi com estes conceituosos ali da época, professores. Eles eram autoridades naquilo que eles defendiam, eram seguidos na cidade pelos seus entendimentos e chegavam para Paulo o menosprezando, o insultando.
pela ignorância de não saber que Paulo servia ao Deus que eles não conheciam. E, gente, não tenhamos medo de seguir, de avançar, de proclamar, porque não é por você não está se defendendo, você não está falando de você, mas nós estamos indo e seguindo para defender e falar daquele que pode todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso. E nem é defender, né, gente? Nós estamos indo anunciar e informar para esses que não conhecem, para esses que ainda o têm como desconhecido mesmo, né? E se nós vamos por Ele e para Ele, com toda certeza Ele vai à frente. Capacita, põe na boca as palavras, para que a honra seja para Ele. E não é para depois você falar, foi eu que falei aquilo. Eu que anunciei para aquele povo ali. Foi eu que fiz isso. Não fomos nada. Não somos nada. Se não fizermos o que Ele pedir, vão ter outros que vão fazer. Porque não é por mim, é por Ele e para Ele. E a palavra precisa ser dita, informada, anunciada, proclamada. E se nós não ajudarmos, se nós não estivermos à disposição, outros estarão e falarão e farão, porque estão se dispondo como instrumentos. Apenas isso. Apenas facilitadores do acesso de Deus. A Tamara completou. No mundo teremos aflições, mas em Cristo venceremos o mundo. Glória a Deus, Tamara. Glória a Deus. É isso, gente. Que palavra para nós no dia de hoje. Que o Senhor complete nos vossos corações tudo aquilo que Ele tem para nós. Tudo aquilo que Ele quer que entendamos com este capítulo 17. E que saibamos que os nossos passos aqui na terra, aonde estivermos, quando o Espírito Santo de Deus te incomodar, faça isso. Fala com aquela pessoa ali, dá um sorriso para ela, dá um abraço, chega ali, dá um abraço. Chega ali, fala que eu amo. Esteja, gente, sensível à voz do Senhor. E sejamos agentes de transformação, agentes do reino, anunciando o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos anunciando um deusinho qualquer, que sabe apenas uma área, que domina apenas um contexto. Não, o Deus que nós servimos é aquele que fez os céus, a terra, que te conhece desde o ventre, que nos formou, sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Ele sabe tudo, domina tudo, e nós que somos necessitados dele. Amém? Deus os abençoe, gente. Um dia maravilhoso na presença do Pai. Esteja com o Espírito Santo, convide-o para o seu dia, para o seu viver, aonde estiver, que Ele esteja com você. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui juntos em nome de Jesus para a leitura do próximo capítulo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada pela companhia de vocês até então. E é isso. Helenice, Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente. Beijo, fiquem com Deus e um ótimo dia em nome de Jesus. Até mais.